Hello, hello! Tudo bem com você? Eu espero que sim. Eu me chamo Verônica, sou teacher há mais de 8 anos, na verdade vai fazer 9 anos, já fez 9 anos que eu sou teacher, né? Eu sou teacher de inglês há 9 anos já, assim, de sala de aula há 9 anos. E eu já falo inglês há... Nossa, eu tô ficando velha, 22 anos. E eu aprendi inglês por minha conta, sozinha, all by myself. É possível, sem sair do Brasil, viu? Porque a primeira vez que eu saí, eu já tinha mais de 30 anos. Foi em 2023, quando eu vim pra Nova Zelândia a primeira vez, a passeio. Passei 2 dias aqui. E agora eu tô morando aqui, eu moro em Auckland. Desde outubro do ano passado. Desde outubro de 2024. Eu quase não saio. Mas quando eu vim pra Auckland, eu já falava inglês. E eu aprendi sozinha, sem sair do Brasil. E é possível. Assim como também é possível você passar anos morando fora do Brasil, em um país nativo de língua inglesa, e não conseguir falar. Então, esse vídeo hoje aqui não é sobre... Eu não vou ensinar nada de lição de inglês aqui, não vou falar sobre verbo to be, nada disso. Quero ter uma conversa com você. Você se sente travado no inglês? Então, essa conversa é para você que se sente travado no inglês. O que está impedindo você de aprender? Ah, mas eu já tentei no passado e não dá. Não é para mim. Eu sei como você se sente, porque eu já passei por isso. Eu me sentia muito travada em inglês. E sabe quando foi que eu comecei a aprender? Quando eu tirei um 0. Sério, eu tirei 0,5 na prova de inglês. Na escola, eu estava no ensino fundamental e foi um choque. 0,5, eu não tive coragem de mostrar aquela prova para os meus pais. Escondi aquelas notas e estudei para fazer a recuperação e consegui tirar um 10. E aí eu coloquei na minha cabeça que eu ia aprender inglês. Eu não sei se vale mencionar aqui, mas eu vou mencionar de todo jeito. Eu sou TDAH. Então, como todo TDAH, a gente tem nossas facilidades e as nossas dificuldades. E o inglês, para mim, era um déficit. Era um déficit muito grande que eu tinha. Mas eu decidi transformar ele no meu super foco. E foi assim que eu aprendi inglês. Mas para transformar ele num super foco, não foi fácil. Como eu falei, foi preciso eu tirar um 0 numa prova. E depois disso, eu comecei a transformar o inglês no meu melhor amigo. E foi assim que eu consegui aprender inglês sem sair do Brasil e por minha conta. Vale salientar que eu fiz 1 ano e meio de FISC. Não sei nem se eu posso falar o nome do curso aqui, mas eu fiz na época, em 2002. Eu fiz 1 ano e meio de FISC e eu não saí do intermediário. Eu acabei deixando, I dropped it. Abandonei porque eu achava que estava... Assim, não estava mais me acrescentando nada, eu já conseguia fazer muito mais sozinha, então eu deixei pra lá. E eu não podia pagar um curso, todo mundo falava que tinha cursos melhores, eu decidi deixar pra lá. Decidi desistir de fazer o curso. E eu comecei a estudar sozinha por minha conta. E antes de eu começar a fazer o curso, eu já estudava sozinha. Vou comentar um outro detalhe bem pessoal meu. Por eu ser TDAH, e eu só vim descobrir o TDAH depois de velha, depois de 30 anos de idade, né? Mas na época eu era aquela lentinha, atrasadinha. Eu queria estudar inglês porque, depois de ter tirado a nota baixa, que eu fiquei chocada, eu gostava muito de escutar aquelas boy bands. Na minha época, né, Hanson, Backstreet Boys, enfim, eu amava escutar. E eu não entendia bolhufas o que eles estavam falando, então eu queria entender, né? E eu comecei a traduzir, porque naquela época não tinha essa de botar na internet e traduzir, eu não tinha nem computador em casa, né? Então não tinha essa de traduzir, não tinha recursos para fazer isso. Ou você comprava o CD que vinha em encarte, só que vinha tudo em inglês, e você traduzia, eu pedia pra alguém traduzir, ou você ia na banca de revista. Por aí você tira como eu sou velha. No auge dos meus 36, hoje quase 37, graças a Deus. Ou você ia na banca de revista e comprava a revista com a tradução da música que você queria, porque não vinha o álbum todo traduzido. Então, assim, eu colecionava revistas com traduções de músicas. Aí eu nunca esqueço disso. Uma bela tarde, eu decidi pegar um álbum que eu tinha de uma banda, era Hanson, nunca esqueço, dos Hanson, os irmãos Hanson. Peguei um encartezinho, peguei o dicionário e comecei lá. Passei a tarde inteira para traduzir um verso. Uma estrofe, aliás. Para traduzir uma estrofe. O verso é a linha, né? A estrofe é o bloquinho. Para traduzir uma estrofe
de uma música deles, que era um hit, era Mbop, o nome da música. E aí eu traduzi ali, aí deixei pra lá, porque foi uma tarde inteira, era palavra por palavra, não sabia nem o que eu tava fazendo. E foi palavra por palavra, palavra por palavra. E aí, muito tempo depois, eu comprei uma revista que tinha a tradução dessa música. E qual não foi minha surpresa quando eu corri pra pegar meu caderninho e ver que eu tinha acertado, tipo, 90% da tradução da letra. É isso mesmo, tá certo! E eu não tinha noção do que eu tava fazendo. Mas aí já é uma dica, ó, que eu peguei intuitivamente e que eu passo para todos os meus alunos. Tenha um journal, tenha um caderno para você anotar. Pode parecer bobo, mas tem um caderninho do inglês. Separa esse caderninho e anote. Anote seus pensamentos, anote suas dúvidas, para você mais tarde pesquisar. Ou se você não for como eu, que é do papel, eu amo escrever, então para mim tudo é anotado aqui, tudo é coloridinho, anotadinho. Vai no seu celular. Eu não gosto, eu prefiro um caderno, né? Eu prefiro um notebook. Mas se você preferir, no celular, bloco de notas, mas tenha o hábito de fazer anotações. Então, esse foi um dos primeiros hábitos que eu adquiri e que hoje eu sei, depois de estudar neurociência e PNL, que funciona. Então, tenha um caderno, anote. Anote as estruturas que você está aprendendo. Anote as frases que vierem na sua cabeça. Anote vocabulários. Porque a ciência fala, né? A neurociência, a linguística fala, né? O pessoal da área da linguística fala que você não aprende, de fato, um vocabulário novo até que você utilize ele por pelo menos, no mínimo, umas 3 vezes. Tem alguns que sugerem 7 vezes. Então, é necessário que você use o que você aprendeu. Senão a informação, ela passa e sai, ela não fica retida. Então, você precisa usar o que você aprendeu. Para que, de fato, se concretize, consolide esse conhecimento. Você precisa usar, né? Tá? Então, primeira dica é anote vocabulário, anote uma frase, anote um poema, anote. Então, tenha um notebook, tenha um bloco de notas, seja no seu celular, seja um caderninho, anote, né? E use o que você aprendeu, porque você precisa usar para reter esse conhecimento. Então, não adianta de nada você ir para a aula, ver um vocabulário novo e não usar. Não adianta de nada você escutar uma música e não utilizar a palavra que você aprendeu. Você precisa utilizar, você precisa usar. Ah, como é que eu vou usar? Você pode usar, por exemplo, anotando, fazendo uma frase, repetindo, né? Então, você precisa utilizar. Esse vocabulário, ele precisa fazer parte do seu dia até que você se acostume com ele, ok? Então, para isso, falando nisso, né, partindo desse princípio, a dica que eu vou dar para você hoje é surround yourself, immerse yourself in English. O inglês, ele tem que fazer parte do seu dia. Então, é isso que eu quero dizer quando eu falo que o inglês, ele tem que ser o seu best friend, ele tem que ser o seu melhor amigo. Como assim, meu melhor amigo? Ele precisa fazer parte do seu dia. E foi uma das coisas que eu fiz inconscientemente, porque naquela época eu não estudava nada disso. Então, eu fazia do inglês parte do meu dia. Se tornou meu hiperfoco, né? Então, hoje, depois de anos de estudo e de anos de prática como professora, eu digo para você que talvez se você estiver stuck, se sentindo preso, se sentindo assim, eu não saio daqui, tô preso aqui, o inglês não é para mim. Porque não é somente você fazer a lição do Duolingo, assistir a aula, não é só isso. O inglês, ele é um idioma. Não é uma prova que você está estudando para fazer, para passar. Porque no Brasil tem essa cultura, né, do decoreba. O inglês não é isso, não é decoreba. Você tem que entender uma coisa. Você está programando o seu cérebro para falar um novo idioma. Esse novo idioma, ele tem padrões. Todos os idiomas têm padrões. Então, por exemplo, aquela velha máxima que é verdade, é verdadeira. Não adianta traduzir ao pé da letra que você vai quebrar essa cara, querido. Você vai quebrar bonito. Então, você tem que aprender a pensar nesse idioma, a entender essas fórmulas, esses padrões, essa receita. Para isso, uma das melhores maneiras é você fazer com que ele faça parte do seu dia. Aí vem aquelas dicas batidas, mas que funcionam. Assistir séries, escutar música, ouvir podcasts,
Pega teu celular, programa ele assim nas configurações, muda o idioma dele para inglês. Porque todo dia você vai estar vendo aquilo ali. Então, vai entrando a informação, né, no subconsciente. Então, você precisa fazer do inglês parte do seu dia. Ah, mas eu escuto e não entendo bolhufas. Você gosta de música? Lê a letra enquanto você ouve. Eu sou muito visual. Então, eu aprendi, e eu vou falar sobre isso no outro vídeo, tá? Em outro vídeo. Existem 3 tipos de learner. 3 tipos básicos, né? Tô falando do básico, né? 3 tipos de aprendiz, vamos dizer assim, de learner, de alunos. Tem aquele que é visual, tem aquele que é auditivo, tem aquele que é sinestésico. E dentre essas 3 nuances aí, a gente pode ter mistos, né? Mas o que é o sinestésico? O sinestésico é aquele que precisa do tato ou da experiência para aprender. Então, por exemplo, criança, ela é muito sinestésica, porque a criança, ela aprende muito ali no pegar da massinha, no colorir, da folhinha de colorir, com a tinta. Então, a criança, ela tem essa experiência sensorial. Ela aprende brincando, learn through play. Então, a criança, ela aprende muito brincando, né? E chega um ponto que a gente vai se consolidar mais como visual, ou auditivo, ou misto. E muita gente é sinestésico. Vou dar um exemplo de pessoas que são sinestésicas. Aquelas pessoas que nunca estudaram inglês na vida, saem do país em 6 meses e tá falando. Porque ela aprende na experiência, ela aprende na imersão. E tem gente que eu conheço que tá aqui na Nova Zelândia há 3 anos e não fala. Como assim não fala? Mas é só sair do país, é muito mais fácil. Não é, porque existem técnicas. Dependendo do tipo de learner que você é, existem técnicas que vão funcionar melhor. E existem pontos que devem ser levados em consideração na hora em que você está adquirindo um novo idioma. Eu vou encerrar esse vídeo por aqui, porque o intuito não é que ele fique longo demais. Mas, para hoje, a dica que eu vou te dar, se você está se sentindo stuck, você está se sentindo preso, você não consegue sair do lugar, existe alguma coisa que dá para fazer. Existem muitas possibilidades. Mas pensa só, o inglês ele faz parte do seu dia? Ou você só está estudando na hora que você vai para aula? Ou você só está se dedicando ali 10 minutos para assistir uma lição, fazer um Duolingo? O inglês ele faz parte do seu dia? Você está escutando música? Você ouve podcast? Você assiste filme? Você tenta ler pequenos textos? Já abriu um site de notícias para tentar ler alguma coisa ou pegar um artigo? Não precisa entender 100%, porque muitas vezes você pode entender pelo contexto. E existem os níveis, né? Existem a escala, a Global English Scale, que é a reguinha que mede o seu nível de inglês. Então, muitas vezes eu já vi alunos que, mas eu tô péssimo no reading, mas ele tá aqui e ele quer, começando a escala daqui, ele tá aqui, ele quer ler isso aqui, que não é pra ele ainda. Então, assim, quer mastigar mais do que consegue engolir. Então, é muito importante que você saiba exatamente onde você está. E é muito importante que você faça do inglês o seu best friend, que ele seja um aliado, que ele seja parte da sua rotina. Para quem não está em um país de língua inglesa, é totalmente possível aprender. Para quem está no Brasil, nunca saiu do Brasil, é totalmente possível aprender inglês. Eu aprendi inglês sem sair do país. Aprendi sozinha, sem sair do país. E eu tô aqui para te ajudar. Não somente com lessons. Teremos lessons também. Vou te ensinar, vou pegar na sua mãozinha. Mas eu quero te ensinar a se entender melhor. Que tipo de learner você é. Quais as técnicas que você pode utilizar para melhorar o seu inglês. Então é isso, essa foi a nossa primeira conversa. Esse foi meu primeiro vídeo, de fato, aqui. Eu tenho outros shorts com dicas de inglês, então se você tiver curiosidade, dá uma olhadinha lá. E a gente vai se falando. Deixa aqui nos comentários pra mim, pra eu saber qual é que é a sua maior dificuldade no inglês. O que trava você na hora de aprender inglês. E a gente vai conversando mais, ok? See you later, alligator.